Eu não posso deixar de falar dessa lei que foi promulgada agora pelo Lula, a lei de agora de 2024, lei número 14.811, de 12 de janeiro de 2024, promulgada pelo Lula. Mas repare que o texto não pode ser diferente do que já tinha sido promulgado em 2015, na lei número 13.185. Então, tiveram que manter o mesmo teor que diz no artigo 146, letra A, que o bullying se caracteriza por intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação, de discriminações ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. O que a gente vê aqui? Que eu fiz aquele vídeo falando que eu não sofri bullying, como as TVs queriam dizer, mas eles praticaram crimes de injúria, né? Me ofendendo nesse aplicativo criminoso. E o Lula correu para promulgar essa lei sobre bullying e cyberbullying. Mas ele teve que deixar o teor da lei que já existe de 2015, que repare que o bullying acontece sem motivação evidente, o que não foi o caso desse app criminoso e secreto que está para vir a público, porque ele teve uma motivação racial, de cunho racial. O motivo foi porque eu rejeitei o dono da Lan House no Bugiug, comunidade, favela, e disse para minha mãe entre quatro paredes, sem saber que eu estava sendo filmada via satélite, que eu não iria ficar com ele porque ele era negro e favelado. Então, os cabeças desse crime, né, os grandes que estavam por trás, começaram a usar essa minha fala como isca para atrair outros negros para prática de injúria e também fraude, né? Colocar crimes hediondos, cibernéticos, saindo do meu IP para que eu fosse presa, para assim prender uma racista, entre aspas, porque eu só queria um bom partido, e dar esse golpe, né, de caráter comunista, com o apoio da própria Polícia Federal, porque se eram só os negros que baixavam, não se colocava a polícia contra a parede, porque não iria conseguir conter esse segredo e teria que me prender. Isso com a participação das TVs brasileiras, que depois eu vi, que eu não sei se desde aquela época eles queriam me induzir a um ato de loucura, né? Dizendo que não tinha jeito, que eu ia ser presa. Apareceu a Sônia Abrão com uma corda no pescoço, era um cordão, mas era um cordão subliminar, que era uma corda no pescoço. Então, até que ponto eles queriam realmente prender uma racista, entre aspas, ou eles queriam me levar a cometer um ato de loucura. E você vê, não foi um bullying como a TV queria manipular, dizendo, porque teve uma motivação evidente. O bullying acontece sem motivação evidente, como está na letra da lei desse artigo. E eles tiveram motivação, foi um crime de vingança para levantar a bandeira dos negros. Eu lembro que quando eu descobri que eu era filmada via satélite nesse aplicativo criminoso, eu ainda frequentava a Lan House, né? Quando a Rede TV começou a falar comigo e eu parei de ir depois, mas eu ouvi algumas coisas estranhas no finalzinho de frequentar lá. Eu me deparei
com uma situação de uma das frequentadoras que era do Sul, chamada Neuza. Ela era bem branca, do Sul. Ela estava chorando com a irmã desse Zé, estava chorando muito compulsivamente. Eu peguei ela chorando na sala, a Lan House era no quartinho de fundo. Eu passei pela sala e me deparei com ela chorando compulsivamente. Aí depois a irmã do Zé, a dona da Lan House também, foi falar para mim que é porque ela ia voltar para o Sul, que tinha sido mandada embora. Mas eu creio que elas não tinham tanta intimidade assim, porque assim como eu, a Neuza só ia lá usar o computador. Então elas não tinham tanta intimidade para a Neuza confidenciar isso a ela. Me pareceu mais que a dona da Lan House estava colocando ela a par da situação, manipulando a narrativa de alguma forma para ganhar a confiança dela. E por isso ela estava indo para o Sul. Eu digo isso porque a Sônia Abraão chegou a falar que o API se tratava de uma lista negra de mulheres. Era uma lista negra. Não era só eu que tinha esse modus operandi. Esse modus operandi é para uma lista de mulheres que eles queriam se vingar. Sabe-se que um dos cabeças envolvidos é o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, e o passado dele, ele sofreu rejeição de muitas mulheres, né? Ele tem esse trauma de mulher. E quando eu frequentava a Lan House no período de 2006 a 2009, eu fui no Orkut, que eu fazia uso, tinha como ver visualizações de quem entrava no nosso perfil. E eu vi um tal de Secret Eyes, olhar secreto. E eu entrei no perfil dessa pessoa e tinha denúncias. Eles colocaram um link de perfil de mulheres e falavam assim: essa tá traindo o namorado, vamos detonar. E uma vez eles até colocaram para mim o link do meu outro Orkut vazio, que eu usava para ficar off, olhando os perfis off. E ele falou: esse perfil é desse perfil aqui. E botou os dois links para mim dos meus dois Orkuts. Aí eu comecei a vigiar esse perfil. E encontrei esse link de um outro perfil de uma mulher, ele falando que ela estava traindo um namorado para detonarem ela. Até por esse motivo de crime de ódio, o dono do Orkut parou, né, de disponibilizar essa plataforma Orkut, porque estava tendo muito crime de ódio nessa época de 2006 a 2009. E nesses Secret Areas, eles também tinham perfis que tinham fotos que parecia que a pessoa estava sendo vigiada. Fotos íntimas, privadas, de dentro de barco, pessoas de dentro de um barco, mulheres na intimidade. E eles colocavam fotos suspeitas de famílias, crianças na intimidade. Parecia que não sabia que estava sendo fotografado. Tinha esse tipo de foto. Também uma foto que até meus amigos comentaram, que não sei se vocês lembram, quem tinha Orkut nessa época, era a foto de uma moça passeando na orla da praia, completamente nua. E como se ela não soubesse que ela estivesse nua. Ela sorrindo naturalmente e completamente nua, só com uma edição de uma folhinha tapando a genitália dela. Meus amigos até comentaram na época, isso existe, eu acho que dá isso acontece realmente, porque era muito verídico. E ali, quando a Rede TV começou a falar comigo, eu lembrei de todos esses indícios. Mas por volta de 2015, a Sônia Abraão revelou que era uma lista negra,
que o AP era uma lista negra. Aí eu lembrei da Neuza do Sul, que estava chorando com a dona da Lan House e largou o emprego dela ou foi mandada embora, mas me pareceu que a versão da dona da Lan House não foi a verdadeira, e voltou para o sul, para o interior do sul do Brasil. Também fizeram um AP da minha psicóloga, porque como eles queriam que eu cometesse um ato de loucura, e a minha psicóloga me acalmou, me tirou do desespero quando falaram que eu ia ser presa, que não tinha jeito. Eles fizeram um AP também da minha psicóloga, e também incriminando ela, e também injuriando ela, com homens baixando. Então era o modus operandi para todas as mulheres que eles queriam se vingar. Eu não fui a única que fui vítima de aplicativo criminoso e secreto. Então é isso que faltava eu colocar também, né? Essa situação que foi um crime de vingança para levantar a bandeira dos negros, que quem baixava na maioria eram homens negros, bullying, como queriam fazer uma caricatura às TVs, não existiu, porque bullying se dá com motivação evidente, sem motivação evidente, e o meu caso teve motivação. Eles quiseram até dizer que era um bullying contra uma autista, lembra? Quando já está provado que eu não tenho autismo, querendo desqualificar a imagem da vítima. Então, não foi bullying, foi crime de injúria, e eu não fui a única vítima, tinha uma lista negra de mulheres com o mesmo modus operandi. Agora vocês viram que a Polônia está se preparando para entrar na guerra com a Rússia. E quando o Putin invadiu a Ucrânia, ele falou que ia fazer exercícios militares. E agora a OTAN está com esse mega exercício militar que deve ser já intervenção militar, porque o grande cabeça de tudo é o Putin, da bandeira comunista. Ele que estava por trás da favela do Bugiug. Então, é isso que eu queria colocar aqui hoje.